curso de Física 2, nós estamos falando de oscilação. Hoje nós vamos falar do oscilador harmônico simples angular. Nós vimos, vou só fazer uma revisão aqui do movimento harmônico simples visto lá no sistema bloco-mola. Lá no sistema bloco-mola, nós aprendemos que a força restauradora, aqui está a mola, aqui estava a massa, aqui o zero, aqui um x máximo, aqui um x mínimo. E aí, aqui é o eixo x, e nós vimos o seguinte: a força restauradora era menos kx e que o período de oscilação era dado por 2π vezes raiz quadrada de m. M é a massa da partícula aqui, e K era a constante elástica da mola. Hoje nós vamos ver o oscilador harmônico simples angular. E como detalhe, nós vamos fazer tudo por analogia a esse estudo feito aqui. E após fazer a analogia do oscilador harmônico simples angular com o oscilador unidimensional, nós vamos abrir uma teoria que nos permita analisar o chamado pêndulo físico. E aí nós vamos estar generalizando esse estudo de pêndulo, situação na qual nós continuamos ainda não considerando dissipação de energia, ou seja, a gente vai admitir que a energia mecânica ela está conservando, ela se conserva. Você não tem nenhuma força dissipativa aí para ir diminuindo a amplitude e cessar o movimento. Bom, então está aqui o nosso oscilador angular. O que é isso aqui? Isso aqui é um disco, foi equilibrado aqui no suporte. Esse suporte ele apresenta uma certa elasticidade, no sentido que se você torcer essa haste, se torce essa haste, ela volta. Então ela vai ficar essa força de restauração dessa haste, pode ser um barbante, pode ser um fio de nylon. Se ele não for ideal e você aplicar uma torção, ele vai querer restabelecer voltando para uma posição de equilíbrio. E aí, por inércia, ele vai além daquele ângulo zero e fica no movimento de oscilação, uma oscilação angular. Bom, então vamos fazer tudo por analogia e nós vamos lembrar o seguinte: aqui está a força no sistema linear. Quando nós vimos lá na física 1 o análogo para isso aqui, o que é força vira torque, o que é deslocamento x vai virar ângulo, e o que era constante vai continuar sendo constante, só que para diferenciar, vamos chamar isso aqui é o K, isso aqui lá no grego chama kappa, é um K com essa perna aqui curtinha, ó. Então a constante é esse kappa,
Então tem um sinal negativo aqui, que é a força restauradora, torque restaurador. Então, se você aplicar uma torção nesse disco aqui, então você tem uma posição de equilíbrio. Se você trouxer esse ponto para um θ máximo, ele vai ficar indo e voltando, fazendo essas torções aqui, no sentido de oscilar, um movimento cíclico. Então tá aqui. Lá na mecânica, onde nós trabalhávamos com o movimento unidimensional ou o movimento angular, então nós trocamos o F pelo torque, o X pelo ângulo, constante, constante. Obviamente, esta constante tem uma unidade que você pode analisar rapidamente. Qual que seria a dimensão desse K para a força elástica no sistema internacional? Vamos colocar aqui no cantinho aqui, ó. Esse K vindo da força elástica aqui, a dimensão dele, ó, colchete que é para dimensão. Dimensão de K vai ter que ser dimensão de Newton sobre metro. Então, dimensão Newton por metro. E esse kappa? Qual é a dimensão desse kappa? Tem que ser dimensão de torque sobre a dimensão de θ, ângulo. Ângulo aqui nós vamos tomar em rad. Então, o ângulo é rad. E qual é a unidade para torque? Newton metro. Newton metro rad. Então, a dimensão de kappa seria isso aqui, Newton metro por rad. E é isso. Bom, saindo da situação unidimensional para a dinâmica angular, nós trocamos, portanto, a massa inercial pelo momento de inércia. Então agora, fazendo a analogia do movimento linear com o movimento angular, nós vimos o análogo da força e vamos ver agora o análogo da massa. Nós vamos trocar massa por momento de inércia. Nós devemos notar o seguinte, ó, lá no curso de Física 1, geralmente eu comento com os alunos lá no curso de Física 1 o seguinte: essa massa ela tem a ver com o quanto é fácil ou difícil transladar um objeto. Então eu tenho aqui um objeto e eu vou transladar esse objeto. A massa desse objeto vai dizer para mim o quanto é fácil ou difícil transladar esse objeto. Pensa, por exemplo, numa motocicleta ou numa carreta. O que é mais fácil ser transladado? A moto é mais fácil de ser transladada quando comparada em relação a uma carreta. E aqui agora nós vamos falar do momento de inércia, já estudado lá no curso de Física 1. O que é o momento de inércia? O momento de inércia, a grosso modo, podemos imaginar o seguinte: ele diz para nós o quanto é fácil ou difícil colocar um objeto para rotacionar. Lá no curso de Física 1, você deve lembrar de um problema bem elementar que tinha lá, que era o seguinte: era um bastão, e aí você colocava esse bastão, isso aqui é um eixo em torno do qual esse bastão vai rotacionar. Aí você fazia o cálculo do
momento de inércia para essa condição e quando você colocava o pino, o eixo de articulação aqui no centro de massa do bastão. Aí naquela conta você mostrava, por exemplo, que colocar o bastão para rotacionar em torno de um eixo que passa pelo seu centro de massa era, na verdade, 4 vezes mais fácil do que colocá-lo para rotacionar em torno de um eixo que passa pela sua extremidade. Então, o momento de inércia, ele diz o quanto é fácil ou difícil colocar um objeto para rotacionar. Então, nós estamos falando de rotação, então ao invés de nós analisarmos a massa, nós vamos analisar o momento de inércia. Lá no curso de Física 1, ainda você chegou a ver que esse momento de inércia, ele tem a ver com o fato de que maneira a massa está distribuída em torno de um eixo em torno do qual o objeto vai girar, vai rotacionar. Então, o momento, o período lá no sistema massa-mola era isso aqui. Então, agora nós vamos escrever por analogia, simplesmente por analogia, que o período desse pêndulo angular é... Vou escrever aqui, ó. O período, ele é 2π. Aqui no lugar da massa, vou trocar por momento de inércia. E no lugar da constante, esse K da constante de mola, vou trocar por esse K da constante de torção aqui, ó. Que é esse kappa, que tem essa dimensão aqui. Então, isso é o período de um pêndulo angular. O que aparece de novidade aqui? O que aparece de novidade é esse momento de inércia. Então, você deve voltar lá no livro de Física 1 e ver qual é o momento de inércia de um disco que é colocado para girar em torno do seu centro de massa. E sabendo que esse eixo é perpendicular ao plano do disco. Então, você vai buscar isso lá. Se fosse, digamos que estivéssemos falando de um bastão. Então, tem aqui eu tenho aqui, por exemplo, um bastão. E que ele exerce uma torção dessa forma mostrada aqui. Então, qual seria aí você teria que perguntar, qual seria o momento de inércia para um bastão quando eu estou considerando o eixo lá de articulação ali no centro de massa do bastão. Tudo isso você vê lá no livro de Física 1. Quem esqueceu, retorna lá no livro de Física 1. E eu vou resolver os dois problemas também, para a gente colocar em prática essa questão do momento de inércia. Então, está aqui uma maneira para obtermos o período de um pêndulo angular.